Abram comigo, por favor, Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do verso de 1 a 4. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do verso de 1 a 4. Deixa eu dar um play aqui. Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Eu imagino que você, no mínimo, pelas minhas contagens aqui, já deu umas 10 vezes que você já leu o Sermão do Monte. Olha só, você que está em casa, a cara de desespero. Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Pai, eis a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a entender e a colocar em prática. Que ela, ó Pai, sempre seja o direcionamento das nossas vidas. Que essa palavra rasgue os nossos corações a ponto de transformar sempre as nossas atitudes, a começar em mim, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver, na nossa série Espiritualidade na Prática, as aparências no exercício da caridade. Se você gosta de anotar, as aparências no exercício da caridade. Espero que essa série que a gente está trabalhando esteja sendo bênção na sua vida como tem sido na minha. Na verdade, a bênção que tem sido na minha vida é uma confrontação bíblica acerca de ações que eu tomo no meu dia a dia. E que muitas delas precisam estar pautadas naquilo que eu prego e que eu ouço. E eu estou falando de mim mesmo, tá? Falar sobre esse tema, espiritualidade na prática, dentro do Sermão do Monte, para nós que pregamos e ao mesmo tempo ouvimos, não é fácil. Não tem sido fácil, mas tem sido bênção, principalmente na minha vida. E essa série, dentro do maior sermão que existiu, o Sermão do Monte, até aqui nos trouxe uma ótica, a ótica do manifesto do reino dos céus. Um rei que veio, deu início ao seu reinado e agora ele põe manifesto, ele põe ações que os seus súditos, os discípulos, devem seguir. E a gente começou isso só para a gente relembrar com as bem-aventuranças, com a promessa de felicidade aos seus discípulos. Passamos para outra sessão onde os mesmos discípulos de Cristo e o próprio Cristo estabelece a missão a seus súditos. Qual era essa missão? Que eles fossem sal e luz, onde os homens vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus por causa disso. Esse texto vai ser muito importante no que a gente vai observar nessa noite, essa parte. Logo após, Jesus entrega para esses discípulos uma revisão das distorções que os fariseus estavam fazendo na lei. Quando você vai caminhando ali no capítulo 5, você vai ver sobre isso, onde aqueles homens, Jesus diz que não se acrescente nenhum tio, que não se faça nenhuma alteração naquilo que a lei realmente diz. E Jesus nos mostrou claramente que estava havendo um falso ensino partido dos escribas e dos fariseus. E com isso ele começou a mostrar a maneira correta de interpretação dessa lei. Essa parte, Jesus termina com uma exortação na qual vimos na semana passada. Uma exortação muito importante para as nossas vidas. Algo muito importante que nós devemos gravar no nosso coração. Como que Jesus terminou essa parte da lei, essa parte da interpretação correta da lei.
Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Se vocês derem uma olhadinha aí no versículo 48 do capítulo 5, é assim que ele termina. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, na semana passada a gente encerra essa parte que é relacionada com a lei e damos início a uma nova parte nessa semana. Não algo diretamente relacionado à lei, mas aquilo que Jesus vai chamar de atos de justiça. Jesus chama esse trecho de atos de justiça. Jesus agora não usa as distorções da lei para ensinar, mas agora ele apresenta os atos de justiça. São 3 atos de justiça do judaísmo que eram carro-chefe das suas práticas, ou seja, a coroa das suas ações visíveis. A gente lembra que discípulos se assentam próximo de Jesus para ouvir, mas ao redor havia uma multidão, e dentro dessa multidão também havia escribas e fariseus que estavam escutando acerca do que Jesus falava. E qual era o carro-chefe dos judaizantes acerca das obras de justiça naquele período? Esmolas, oração e jejum. Esmolas, caridade, oração e jejum. Por isso que o nosso tema hoje é as aparências no exercício da caridade. Porque Jesus pega esse pano de fundo que ele vai começar nesse capítulo e ensina algo prático, algo praticado pelos fariseus e mestres da lei daquele período, que era muito forte: esmolas, caridade, oração e jejum. O capítulo 6 vai ser basicamente sobre isso. E é justamente para ensinar para os discípulos e também para a multidão ao redor que Jesus começa a parte prática das suas obras de justiça. É nessa parte que nós vamos olhar para o texto hoje e ver o que Jesus estava ensinando. Mas antes, eu ia colocar depois, mas eu vou colocar agora. Vejam 2 imagens comigo, por favor, Miguel. A última a gente deixa para depois. Essa é uma. Pode passar para a próxima, por favor. A outra. Cri. Essa. Pode deixar nessa aí. O texto que nós vamos observar hoje vai trazer para nós alguns ensinamentos e aplicações. Vai mostrar, de fato, com o que Jesus estava preocupado. E o que ele estava preocupado? Com as aparências. Olha que interessante. Os outros olham a ação, mas Deus olha a motivação do coração. É com isso que Jesus estava preocupado. Com as obras de justiça e com a motivação do coração dos seus discípulos. Porque se a gente trazer para os nossos dias atuais, nós vivemos num período, numa época onde a aparência conta muito. E conta muito mesmo. Ao passo que nos preocupamos muito mais com o que os outros acham, o que eu sou, em contraste com o que eu realmente sou. A confusão piora quando eu não me importo com quem realmente sou, mas o que as pessoas acham que eu sou. A aparência externa, aquilo que as pessoas olham para mim, aquilo que elas podem ver, mas elas não conseguem ver o coração. Elas não conseguem ver as motivações por trás das nossas ações, por trás das nossas roupagens. Jesus consegue. E era justamente sobre isso que Jesus estava falando com seus discípulos. Sobre essas práticas. A gente vai conversar sobre isso nessa noite, mas antes eu quero contar uma história para vocês. Essa questão da aparência. Certa vez eu estava lá na igreja da ilha e chegou um homem totalmente desconhecido, eu não sei da onde ele veio de fato.
E assim, ele estava com um terno tão bonito, mas tão bonito. E o sapato dele brilhava mais que isso. Brilhava muito assim, o sapato dele. Dessa forma, quando bate a luz que brilha. E aí, por algumas questões lá, era um domingo, e eu estava de polo e calça e um sapato de esporte fino, como eu ia pregar todo domingo na igreja. Então, aqui eu tô com roupa de ver Deus. E aí a pessoa chegou para mim e falou bem assim: por favor, eu gostaria de falar com o pastor da igreja. Aí eu fiz: tcharam, cá estou, sou eu. Aí ele fez assim: a Larissa estava do meu lado. A Larissa falou: não acredito que ele fez isso. Aí ele olhou assim de cima a baixo. Então, irmão, até travou, coitado. Mas parece engraçado, mas essa questão da aparência tem tomado conta de nós cristãos. E entenda, não deveria contar tanto quando a gente observa aquilo que as Escrituras dizem. Eu não posso falar desse homem porque eu já fiz a mesma coisa. E quando eu falei para vocês que quando a gente lê, a gente traz essa série Espiritualidade na Prática, a gente começa a estudar. Ao passo que eu lembrei desse exemplo, eu lembrei que eu já fiz a mesma coisa. As aparências têm tomado conta dos cristãos. Mas esse texto nos coloca num espelho, não para olhar o externo, mas para olhar para dentro de nós. Salomão disse o seguinte, Provérbios 27, 19, eu venho refletindo nesse texto muitos dias. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Assim como a água reflete o rosto. Quando você olha lá, você consegue se enxergar. O coração reflete quem nós somos. E partindo dessa ótica, Jesus estrutura essa parte do texto, essa pequena parte do texto, onde ele vai começar falando acerca desses 3 pontos chaves para os judeus: caridade, oração e jejum. Essa primeira parte ele estrutura da seguinte forma: ele vai começar com um princípio, logo em seguida ele vem o princípio que se encontra no versículo 1, logo em seguida ele vem com uma advertência, com uma recompensa para quem ignora essa advertência, no versículo 2, e o versículo 3 e 4, uma instrução com um prêmio para quem segue a instrução. E no primeiro ponto, nós vamos ver qual é esse princípio. Veja, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quando a gente lê o versículo 1, podemos erroneamente achar que houve uma contradição de Jesus. Porque se a gente está atento e a gente olhar para o capítulo 5, versículo 16, o que ele vai dizer? Está aí do ladinho. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aí você fala, afinal, é para brilhar a luz ou é para fazer as obras de justiça em secreto? Se decide aí, Jesus. O que é para me fazer? É uma aparente contradição, aparente, mas ela não é. Porque se a gente observar bem, na verdade, não há contradição nesses 2 versos.
Na verdade, nós somos convocados para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, como discípulos de Jesus. Analisando o texto do capítulo 5, versículo 16, a luz brilha em nós para quê? Para que o Pai, o nosso Pai, através das nossas obras, seja glorificado. Através da luz que brilha em nós, através das nossas obras, o Pai é glorificado, não a gente. E aqui Jesus faz a chamada para que ele, nós, eles, os discípulos e nós, não façamos as obras com o intuito de atrair holofotes e glória para nós. Muito pelo contrário, toda a glória, toda a luz, tudo aquilo que brilhar, não seja para nós, seja para Cristo, seja para Deus. Por isso que não há contradição entre deixar brilhar a luz em nós, uma luz que na verdade não é nem nossa, é uma luz vinda da parte do próprio Espírito Santo, uma luz vinda da parte do próprio Cristo que nos regenera, nos restaura e nos salva, para que Ele seja glorificado. E aqui ele vai falar para que a gente não pratique as nossas obras de justiça, porque não somos nós. O combate aqui agora não é contra os outros, o combate é contra o eu. É contra o meu eu e contra o seu eu. De fazer obras de justiça, de fazer as coisas para o Senhor, a fim de ser glorificado o nosso nome e não o nome de Deus. Em um recital de piano, ao final da apresentação, o pianista é aplaudido e não o piano. É a mesma coisa nas nossas vidas. Nós somos só instrumentos. Nós somos o piano. Os aplausos, a glória, ela vai toda para o pianista. Nenhuma glória para o piano. Nada. Jesus, ele aprecia as obras de justiça, porém, quando são feitas em submissão a Deus e amor para com Ele. Jesus repudia a todo tempo a glória própria. Ele repudia tais atos, esmola, oração e jejum, com o fim da autopromoção. Vejam como eu sou caridoso. Venham assistir como eu oro bem. E nós vamos ver isso na semana que vem. Aí você olha para um irmão, ele está parecendo que saiu da noite do terror do Play Center, com os cabelos para cima, com os olhos roxos, com a cara toda feia, e que quando você vai perguntar o que você está fazendo, ele: eu estou em jejum. Jesus está condenando a autopromoção. Entrou em choque com alguma teologia dos nossos dias atuais, onde você precisa aparecer, você precisa brilhar, você precisa estar na plateia e os outros no palco. Quase uma música isso, né, Renato? Hã? Se você tem escutado isso em algum lugar, algum evento, algum culto, isso é teologia de Satanás, tá bom? Quem tenta nas escrituras o tempo todo roubar a glória de Deus é Satanás. Quem sempre quer pegar os holofotes e a luz para si próprio nas escrituras é Satanás. Jesus repudia esses atos com o fim de uma autopromoção. Motivações egoístas que não retratam o amor de Deus agindo em nós. E sabe o que isso vai te levar a fazer? A usar o próximo. E não cumprir o maior mandamento, que é amar o próximo. Quando você faz algo para se autopromover, você está usando o próximo. Como essa foto. Você não está amando o próximo. Você está apenas fazendo ele do seu outdoor.
da sua autopromoção. Imagina que hoje em dia não se vê muito isso, né? Mas antigamente existia muitos quadros e versículos gravado, colado nos carros e também em casa, alguns quadros. Imagina se a gente colasse um versículo pela casa inteira e pudesse e usasse desse princípio que Jesus ensina, colocássemos quadros e adesivos pela casa inteira, no nosso quarto, onde quer que nós fôssemos, com o seguinte texto. Texto de vitória agora, hein? Recebe aí. Gênesis 16, 13. Tu és Deus que vê. Tu és Deus que vê. Imagina onde a gente passar a nossa vista, a gente vê escrito: Tu és Deus que vê. Não pratiquem as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Por quê? Porque Deus tudo vê. Ele de fato conhece o meu e o seu coração. A gente pode enganar os outros. Mas a gente não pode enganar aquele que vê e sonda os corações. Se a gente gravássemos isso diariamente nos nossos corações, as nossas obras de justiça, aquilo que a gente faz em prol ao outro ou em prol ao reino, seriam muito melhores e sem uma maquiagem. Deus vê tudo. O salmista sabia disso quando ele relata no Salmo 139, 7, onde ele vai dizer: para onde fugirei da tua face? Para onde eu for, ali o Senhor está. Nessa luta entre o nosso ego e Deus, a gente deveria saber que é como eu sempre falo, que é uma luta do elefante com a formiga. A gente sempre vai perder. Entre o nosso ego e Deus, nessa luta, nós vamos sempre perder. Porque Deus está sondando nesse exato momento o meu e o seu coração. Aquele que busca recompensa terrena nunca terá uma recompensa da parte de Deus. Se este sermão ou os outros que eu estou pregando tem o intuito de aplauso, se eu subir aqui com meu coração a fim de que no final alguém chegue para mim e fale bem assim: que bênção, não que não possa ter elogio, mas se o meu intuito for esse, e isso me entristecer caso ninguém o faça, ou se uma pessoa fizer, eu já recebi a minha recompensa. Eu não tenho mais nada para receber de Deus. Já pensaram nisso? Assim sendo, a gente precisa examinar a nossa vida religiosa. Pense em todo o bem que você tiver feito no passado, que você já fez no passado, à luz desse pronunciamento que a gente acabou de ouvir. Que se a gente fizer isso com interesse, nós não teremos recompensa nenhuma do Pai Celestial. E a recompensa que vem do Pai Celestial, ao contrário do que é falado, não é aqui, é na glória, é com Ele. Quanto resta para a gente ser recebido da parte do Senhor? Se a gente for pensar o quanto eu tenho para receber da parte do Senhor, é um pensamento amedrontador, que nos coloca medo. Porque muitas vezes as nossas ações, as nossas obras de caridade, muitas vezes é o retrato dessa imagem que a gente está vendo. Alguém precisa ver.
E se a gente está com o coração nisso, naquilo que a gente faz para o Senhor, a gente já recebeu a nossa recompensa, que é terrena e vazia, que é um simples aplauso. Parabéns. Com isso, depois do princípio, o Senhor agora, com seus discípulos, ele vem com advertência. E tem uma recompensa para quem ignora essa advertência. Olha que interessante. Após Jesus falar e ensinar acerca do princípio, ele faz essa advertência no versículo 2. E a advertência é: quando você der esmolas, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. É claro que não havia um tocador de trombeta que era pago toda vez que alguém realizava algo. Toda vez que algum fariseu ou mestre da lei dava uma esmola, não tinha ali uma banda igual aquelas de escola tocando atrás, falando: eu dei uma esmola, fulano deu uma esmola, olha como ele é gracioso, olha como ele é justo, olha que legal. Jesus aqui usa uma figura de linguagem para demonstrar justamente o exagero da autopromoção. Ele vai alertar acerca da maneira errada de dar esmolas, que era chamando a atenção para o doador, chamando a atenção para si. Vejam, olha, eu estou ajudando um pobre. Alguém está filmando? Alguém está filmando? Eu ajudando o necessitado? Alguém está tirando uma foto? Calma aí, não entrega ainda não. Espera mais um pouco, irmão. Bateu a foto? Jesus vai dar o nome disso de hipocrisia. E vai chamar as pessoas que têm esse tipo de prática de hipócritas. Palavra grega que significa um ator de palco. Os atores gregos, e vocês já ouviram sobre isso, usavam máscaras nos teatros. E esses eram seus nomes, porque eles estavam atuando. Os Hipócrates. Era uma encenação. Eles usavam uma máscara para interpretar. E esse era o sentido que Jesus estava fazendo. Não sejam como aqueles que encenam no teatro, que vivem de máscara, que vivem com uma máscara, que têm uma aparência de piedade, mas na verdade estão usando uma máscara que esconde quem realmente ele é. Tem um ditado, eu não sou muito bom em ditado, que para você conhecer uma pessoa, você tem que fazer o quê? Comer 1 quilo de sal com ela? É assim que fala? Não entendi. Eu acho que é isso. Jesus está condenando isso. Pessoas que usam máscaras. Pessoas que têm aparência de piedade, mas na verdade não são aquilo. Olha que interessante. Jesus não condena dar esmolas. Jesus não condena ou não manda parar de dar ajuda. Pelo contrário, ele usa a palavra quando der esmolas, ou seja, é para continuar fazendo. Não use isso aqui não, viu? Para falar que não vai mais ajudar ninguém. Se você está falando isso aí, o escorpião está no seu bolso faz tempo, viu, abençoado? Dá uma olhada para o lado. Jesus não está mandando parar. Jesus está condenando a autopromoção. Então daqui a pouco vocês vão falar, o pastor falou que Jesus falou que não era para mais dar esmola. Aí eu oro o nome de vocês ao contrário. Ele só está alertando para que eu e você não façamos disso um outdoor de nós mesmos. Sabe outdoor, quando a gente passa, está lá grandão, uma propaganda?
de alguma coisa, é isso que Jesus está condenando. Que a gente não use a questão da prática de ajudar a outro para uma autopromoção. Uma promoção nossa. Porém, aos que fazem isso, tem uma recompensa. Jesus fala sobre isso. Olha que interessante. Ele fala que essas pessoas que fazem as suas obras de justiça para que outros vejam e aplaudam, eles têm uma recompensa. E qual é a recompensa? O aplauso dos homens. Só isso. Por isso, Jesus começa com o conceito do galardão no versículo 1. De questões para a eternidade. Porque muitas vezes, o que a gente está procurando aqui são recompensas vazias. Sabe por que muitas vezes a gente para de fazer um trabalho que a gente está exercendo para o reino e para Deus? Porque a gente não está fazendo para o reino e para Deus, a gente está fazendo para ganhar aplausos. E quando esses aplausos param de vir, geralmente se fala bem assim: ninguém reconhece o meu trabalho aqui nessa igreja. O interessante é que a gente ouve de um Cristo nos evangelhos que sempre falava o quê? Vá e não conte isso a ninguém. Jesus, no seu ministério, ele tentava se ocultar o tempo todo. De aplausos, de fama. E sempre falava, vá e não conte isso a ninguém, não anuncie isso a ninguém. E às vezes nós, com o nosso coração longe de Deus, com o coração longe do Senhor, nós queremos umas luzes iguais a essa para aquilo que nós fazemos. Porque se não tiver essas luzes, aqui ninguém me valoriza. E o que Jesus está falando para os seus discípulos e para nós é: se vocês estão com esse pensamento, se vocês fazem dessa forma, parabéns. Vocês já receberam a recompensa de vocês, que é uma recompensa terrena e vazia, que se esvai, que não é eterna e que não é dada pelo Pai. É como se Jesus estivesse trazendo para os nossos dias atuais e falando: já postou? Já ganhou confete? Já ganhou os seus likes? Tá aí a sua recompensa. Parabéns. Conseguiu o que você queria. Uma advertência e um prêmio para quem não ouve a advertência. Por isso que muitas vezes, quando a gente faz a famosa sondagem do coração, a gente consegue enxergar em quase 100% dos casos, igual a Áurea falou, que o problema não é o outro, que o problema sou eu. O que eu estou querendo? O que eu venho fazer aqui? Qual a minha função no reino? E quando eu fizer isso, qual é a minha recompensa? Que sabe, né, Jesus? Nem relógio trabalha de graça. Então eu preciso de alguma recompensa. A sondagem do coração em tudo que nós fazemos no reino e para o reino, ela é necessária. Senão, os aplausos, quando eles se forem, a nossa vida será vazia, cheia de nós mesmos. Após a advertência, Jesus dá uma instrução e um prêmio para quem segue essa instrução. Acompanhe comigo o versículo 3 e 4. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo.
de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Depois de ensinar um princípio, depois de advertir os discípulos, agora ele instrui como eles devem agir nessas situações. E quem segue tal instrução é premiado. A instrução é contrária ao que a gente acabou de ver. A instrução que vimos na prática da piedade para com o próximo, Jesus vai falar de novo. Olha que interessante. Mas quando você der esmola, viu que não é para parar de ajudar? Para parar a sua contribuição. E aqui você pega o esmola, mas você pega no sentido de caridade, ou de você abençoar no reino. Jesus não aboliu a ajuda aos necessitados. Porém, seja de qual maneira for, não anunciem isso a ninguém. E Jesus vai mostrar para mim e para você como fazer isso sem anunciar. Que você está ajudando outra pessoa ou que você é importante aqui dentro. Que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Eu confesso que eu fiquei tentando fazer esse teste. O que Jesus estava querendo dizer? Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar a mão no bolso. Quando eu der com a mão, eu coloco a outra no bolso para ela não ver, tipo, fecha os olhos. E quando eu der com a outra mão, eu coloco a outra no bolso para falar, fecha os olhos para não ver o que o outro está fazendo. Não. O que Jesus está falando é não anunciar nem para você mesmo. Parece loucura, né? Como assim? Jesus está falando para não anunciar nem para nós mesmos. É tipo assim, eu vou guardar essa mão aqui para a outra não ver. Jesus não está mandando a gente guardar a mão. Jesus está mandando a gente guardar o coração. É isso que Jesus está falando. Guarde o seu coração. A guarda da mão representa uma motivação própria por trás das obras de justiça. Sabe que sentido? Tipo um caderno de anotações. Fiz em secreto. Beleza. Não falei nada para ninguém que eu ajudei alguém. Mas, já sabe, né, Senhor? Tá aqui, ó. Mais uma para a lista, hein? Ó. Ajudei o André. Dia tal. Hora tal. Hã? Tem que cobrar, né? Já que eu tenho que fazer em secreto, eu tenho que cobrar. E Jesus está falando justamente acerca disso. Não é para fazer lista. É para guardar o coração. Não é para contabilizar, para jogar na cara de Deus o que eu fiz. Tipo, cada obra de justiça que eu faço. Olha, Senhor, quantos o Senhor já contou aí? 12? Eu contei 15, hein? Tá me roubando, hein? São 15 pedrinhas na minha coroa. Sua coroa vai ficar bonita, hein? São 15 pedrinhas na minha coroa, hein? É disso que Jesus está falando. Sabe o que é interessante? Foi um simples censo que levou Davi a pecar. Os seus súditos, as pessoas que serviam a Davi, achavam que era só mais uma contagem. Afinal, o rei estava mandando eu fazer algo, eu estava mandando ver como que estava o meu reino. Parecia bom. Parecia que não tinha nada a ver a atitude de Davi. Parecia um simples senso. Mas Davi, Deus, sabia o que de fato ele queria com aquilo. Com aquele senso. Tá grandão, hein, Davi? Tá gigante, hein? O reino tá se estendendo, tá poderoso, hein? Lembra do versículo de Gênesis? Deus vê. Deus vê e Deus vê. Deus sabia
Por que Davi estava fazendo aquele censo? Era para o reino continuar se expandindo. Era para o povo de Deus continuar crescendo. E isso acontecia independente de Davi. As nossas mãos guardadas para que a outra não veja, é para que essas obras de justiça sejam guardadas, inclusive de nós mesmos. Do nosso coração, que contabiliza as coisas boas que nós fazemos, para depois jogar na cara de Deus as nossas recompensas. E aí você pergunta, qual é a recompensa para quem segue a instrução de guardar a mão, de guardar o coração? O Pai que vem em secreto já o recompensou. Deixe que Deus registre isso. E no grande dia, Ele vai recompensar eu e você pelas nossas obras de justiça. Quando Ele falar, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Não contabilize. Deixa que Ele te recompense. Jesus estava alertando já para os discípulos como seria ser um súdito do reino. Você vai trabalhar muito, mas nenhuma glória aqui vai ser sua. Porém, a sua recompensa será eterna. Às vezes a gente pensa, eu estou trabalhando demais para o Senhor. Eu estou fazendo e nada acontece. Eu já estou ficando cansado. E quando Jesus vem colocar acerca das questões práticas, é para que a gente olhe para o alto, é para que a gente olhe para Ele. Porque a recompensa não vai vir daqui, não vai vir da igreja. A recompensa para aquilo que fazemos vem de Cristo, vem do Senhor. A gente conclui que Jesus está ensinando e enfatizando muito a motivação dos seus discípulos ao realizar essas obras de justiça, alertando que se forem feitas por amor próprio e aplauso humano, elas serão vazias e inúteis. Volta naquela imagem lá, por favor. Aqui tem um dizer. Olá. Caridade que gera publicidade não é caridade, é autopromoção e oportunismo. Jesus vai dizer que ao passo, quem faz boas obras visando a aprovação humana, fecha contra si mesmo as portas do reino de Cristo. Ou seja, o propósito é glorificar a Cristo em tudo. E fazendo isso, Ele iria recompensá-los. Uma recompensa eterna. Uma recompensa incorruptível. Uma recompensa para toda uma vida. Como é que a gente aplica para nós isso nessa noite? Como que a gente traz para o nosso dia a dia, para a nossa vida no reino, para a nossa caminhada no reino de Deus? Deus nos chama essa noite para uma autoanálise. Quais são as minhas motivações quando eu ajudo alguém? Quando eu ajudo o outro? O que me motiva a fazer isso? O que me motiva a praticar as minhas obras de caridade? Quais são as minhas motivações a ajudar outra pessoa? Que o nome de Deus seja glorificado ou que eu receba os aplausos? Que o nome de Deus seja elevado e através disso, através das nossas vidas, através das nossas ações, o nome dele seja glorificado? Ou lá no fundo, nós queremos aplausos para nós? O Senhor convida eu e vocês nessa noite para a gente se despir das máscaras que cobrem o nosso rosto
e o nosso coração. Deixar a hipocrisia de lado. E nos mostrarmos plenamente para Ele. Afinal, como a gente viu aqui essa noite, Deus vê. Deus vê. Deus vê quem realmente somos. Que o Senhor nos ajude a ter recompensas eternas, fazendo as obras por motivações corretas e não para uma autopromoção. Vamos orar? Senhor, nessa noite, primeiramente, eu peço perdão ao Senhor porque muitas vezes eu olhei a aparência, eu julguei a aparência, porque muitas vezes o meu coração quis aplausos. Senhor, é tão difícil, mas a Tua palavra fala que é possível da gente colocar o nosso coração no Senhor, de fazer uma autoanálise, uma autossondagem, de que tudo aquilo que nós vamos praticar em relação ao próximo, o Senhor vê qual é a motivação dos nossos corações. Quando o salmista fala no Salmo 139 que o Senhor nos sonda e nos conhece, sabe o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar, conhece todos os nossos caminhos. Pai, sonda os nossos corações. Tira de nós a questão do aplauso, a questão de fazer obras de justiça para que outros vejam. Quebra o nosso orgulho, o nosso eu, as nossas motivações erradas, que muitas vezes, inclusive a mim, me fizeram parar porque eu olhei para aquilo que não me aplaudiram. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós, porque espiritualidade na prática é um sarrafo muito alto. Mas que o Senhor mostrou que contigo e caminhando contigo é possível que a gente consiga pular e vencer essas barreiras do pecado do nosso coração. Senhor, que a nossa luz brilhe para que o Teu nome seja glorificado. Que essa igreja pratique boas obras para que o Teu nome seja glorificado. Que ainda que as pessoas esqueçam o nome desse local, mas elas não esqueçam quem é Jesus de Nazaré. Que ainda que pessoas que nós ajudamos e caminhamos e ofertamos o que quer que seja, esqueçam o nosso nome, mas não esqueçam do Cristo que habita nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sondar o nosso coração. Guia-nos pelo caminho eterno. Guia os nossos corações para as motivações do alto, porque o Senhor é um Deus que vê. Que essa palavra que rasgou meu coração, ao meditá-la, transforme as minhas atitudes, as minhas ações, para que o Teu reino avance, e seja assim na vida de cada irmão que teve a oportunidade de ouvir. Para que o Teu reino cresça, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja o centro, para que o Senhor seja o alvo. Que nossas canções, que a nossa vida seja para Te glorificar, seja para glorificar o Teu nome. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Pai. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.